Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio número 500! 500 episódios. Eu hoje acordei a pensar, imagina que em novembro de 2017, quando depois de 2 anos a aturar-te, a dizer vamos gravar podcast, quando eu finalmente lá ultrapassei as minhas resistências e disse, está bem, imagina que tu me tinhas dito, fazemos só 500 e depois... filmamos também. E depois avaliamos. Bom, e cá estamos nós, 500 episódios. Fogo. Fogo mesmo. Fogo. Até me apetece usar uma palavra mais forte. 500. Parabéns a nós. Parabéns a nós. E parabéns a quem nos ouve. Parabéns a quem nos ouve. Há pessoas que estão a ouvir mesmo o episódio 500, tendo ouvido os 499 anteriores. Sim. Se já ouviste mais de 100, estás de parabéns. Fogo. É muito bom. Sim, não sei se eu imaginei que continuássemos tanto tempo. Sim, também, como tantas vezes se faz em relação a tanta coisa na vida, nós começamos sem uma ideia clara de onde é que isto ia acabar. Aliás, continuamos sem a ter. Yeah. Não é? Acho que vai haver o 501, não vai? E o 502, o 503, pelo menos isso está assim mais ou menos planeado. Agora, até onde é que isto vai? Não sei, vamos ver. Vamos ver. Hoje nós propusemos-nos partilhar 8 reflexões que nós fizemos, os dois em conversa, depois de mais de 8 anos de podcast e 500 episódios. Sim, em novembro faz 9 anos, não é? Em novembro deste ano faz 9 anos que começamos o podcast. E podemos dizer que fomos assim um bocadinho pioneiros, não fomos as primeiras pessoas, mas fomos das primeiras pessoas. Tivemos que educar as pessoas, lembras? Sempre quando falávamos em eventos, tínhamos que explicar como... O podcast é uma espécie de programa de rádio. Né? E como aceder e que era no Apple Podcast. Quantas vezes agarrei no telemóvel de alguém e falei-me, olha, estás a ver, tens aqui uma app e depois tal. E fazer posts nas redes sociais sobre como aceder a podcast e o que é um podcast. Olha, e nestes mais de 8 anos, quase 9, vimos milhares de podcasts a aparecer, milhares de podcasts a desaparecer. Vamos falar sobre as nossas reflexões? Vamos. Sim? Vamos. Tu tomaste nota? Eu tomei nota para nos ajudar. Então, a primeira reflexão. Eu adoro a primeira reflexão. Então. Fiquei todo... Senti-me todo coach motivacional com a primeira reflexão. Porque a primeira reflexão é consistência, é isto, é fazer 500 vezes, 500 semanas um podcast. E, consistência, algumas pessoas se calhar iam dizer, é disciplina. Não foi. Não. Quer dizer, podes chamar a isto aquilo que tu quiseres, não é? Mas o que eu achei... Não, mas se fosses coach motivacional, se calhar ias usar a palavra disciplina. Sim, mas vou dizer porque é que eu fiquei todo contente. Porque aqui, principalmente no meu meio do coaching, há muitas pessoas, muitos profissionais, muitos colegas meus, que adoram a cena da consistência, da disciplina e não sei o quê. E tentam muito armar-se em consistentes e porque eu faço e estou a treinar para o Ironman ou acordo todos os dias às 4 da manhã para ler não sei o quê, ou tem assim, e depois às vezes tu, com um bocadinho mais de maturidade, às vezes eu olho e diz, esta pessoa está-se a armar, mas isto vai passar, não é? E depois vai deixar de treinar, e depois vai deixar de acordar, e depois mas pronto, faz aqui uma grande cena à volta disto, mas depois vai passar para outra, e para outra, e para outra, e para outra, não é? E às vezes noto que outras pessoas que nem sequer falam sobre a cena da consistência, da disciplina, são super consistentes. Elas acabam por ser super consistentes, apesar de não estarem focadas nisso. Elas estão focadas em algum tipo de impacto que querem criar ou em alguma coisa que as faz sentir bem e simplesmente fazem, não é? E eu no outro dia estava a ouvir uma pessoa conhecida no mundo do desenvolvimento pessoal, que dizia que a única coisa que interessa são os teus resultados. Então,
olha este resultado, 500 episódios de um podcast. É um resultado, não é fácil de modelar e duplicar isto, não é? Vai demorar, Vai demorar quase 9 anos. a não ser que faças um episódio por dia, por dia como as marcas ou os outros. Não, mas de desenvolvimento pessoal, Sim. quem é que tem conteúdo para 500 episódios? Só se for ao Claude ou ao ChatGPT e diz assim, faz aí 500 episódios com a minha voz e publica no dia seguinte, não é? Pois. Sim. Yeah. Portanto, primeira reflexão é, a consistência é isto. Hoje sinto-me super consistente. Sim, estava a pensar nisso que estavas a dizer, das diferenças, não é? Porque achas que a diferença às vezes está também, de quem fala muito de consistência, disciplina, é quando fazem da consistência e disciplina um produto Yes. e não algo real e que serve outra coisa. Não é? Às vezes, não sentes isso, às vezes quando se fala disso, a importância da consistência, da disciplina, é que isso é que se torna no produto. Sim. E eu não gosto. E normalmente, este é o episódio 500, isso eu posso dizer como apetecer. Sim. É que muitas vezes as pessoas que falam de consistência e disciplina, elas isolam uma coisa. Seria a mesma coisa que eu agora... Imagina que eu me transformava no coach da consistência e da disciplina e apresentava, olha, eu que juntamente com a Mia, todas as semanas, há 9 anos que faço um podcast, isto é que é consistência e disciplina. Mas tu depois, tu que me conheces, olhavas para outros aspectos da minha vida e dizias... Ia-me rir um bocadinho. Ias-te rir um bocado, a sério, este gajo é que me está a falar em consciência e disciplina. Mas é o que acontece com muitas destas pessoas, que quando tu as conheces um bocadinho melhor, ou sabes o que é que está ali por trás do pano do palco, sabes que aquilo estão só a vender uma ideia, mas que nem sequer conseguem realmente aplicar, não é? Ou seja, tu estás aqui a armar-te em todo consistente, mas não és assim tão consistente noutras áreas. Não, mas agora, mas tem o resultado. 500 episódios de podcast é o resultado. É o Vamos resultado. lá, sim. Pois. Já posso montar um curso de como fazer 500 episódios de um podcast. Isso. Não há muita gente que possa fazê-lo. Boa. Segunda reflexão tem a ver com os temas. Nós já falamos sobre isto várias vezes ao longo destes 9 anos e a dinâmica mantém-se, que é quais são os 2 grandes temas, que no fundo se calhar é só um, que mais mobilizam aqui a nossa audiência, que mais pessoas se interessam, ouvem, comentam. Tipo, sem dúvida nenhuma, é sexo e relacionamentos. Não é mais relacionamentos e sexo. Eu acho que o sexo ganha. Ganha? Sim, quando vejo assim os números os últimos, quando a palavra sexo aparece, isso... Então os próximos 9 anos é só falar sobre sexo, o podcast. Não. Inspiração para um sexo mágico. Pode ser tipo um spin-off do nosso podcast. Ou não. Ou não, por muito que goste, acho que é... Mas o que é que tu achas, como é que tu lês isso, a ideia de que quando falamos em relacionamento, porque tu estás aí a falar, porque nós falamos muito em relacionamentos parentais, profissionais... Era isso que eu ia dizer, relacionamentos, não estamos só a falar de relacionamentos íntimos, não é? Mas também de... Mas são esses que quando é estritamente sobre isso, é quando... E também a parentalidade, também as relações de pais e filhos, também às vezes. Mas sim, claro, as relações íntimas, românticas, têm sempre muito interesse. Olha, porque eu acho que é importante para as pessoas e se calhar não têm... o que eu noto quando falo com pessoas que ouçam o nosso podcast, assim, muitas delas sentem que não têm pessoas suficientes na sua vida para discutir estes assuntos e falar sobre estes assuntos e refletir sobre estes assuntos, e que também me dizem é que às vezes que, não é, este nosso formato assim de conversa é como se estivessem quase aqui a falar, embora dentro da sua cabeça também estão a contribuir para a conversa e desenvolvam um bocadinho e tenham novas insights e novas reflexões. Portanto, acho que se calhar principalmente o sexo, algumas pessoas provavelmente têm com quem falar e muito a explorar isso, outras nem por isso. Se calhar essa é uma das razões porque também, e porque é um tema que interessa a muita gente, obviamente. Por incrível que pareça, em 2026 continua a ser um tema tabu. Não é? Eu vejo que, claro que isto não é uma dinâmica só do nosso podcast, não é? Quando eu vejo ali, assim, por exemplo, Reels no Instagram, que ganham assim, grande tração e começam a ser vistos, às vezes chegam a milhões de visualizações, muitas vezes é falar sobre estes temas.
sendo que quando falam sobre os temas de uma forma polémica ou chocante, normalmente Claro. atraem. Só que atraem sempre uma coisa que eu acho que é depois o que dificulta que isto deixe de ser tabu, que é atraem aquelas brigadas de pessoas que são extremamente Conservadoras conservadoras, e cheias de púdicas, moral. cheias de moral e que têm muito medo de Uhum, falar uhum. sobre isto e têm muito medo que isto se torne um tema de conversa habitual, ou seja, que impõem o tabu. Pá, e eu isso acho terrível porque eu próprio sinto isso. Às vezes eu sinto-me uma pessoa muito aberta para falar destes temas, muito mais aberta do que aquilo que faço aqui no podcast. Claro. E sinto sempre esse constrangimento. Já sei que é uma coisa é minha, eu poderia me libertar disso e dizer, olha, quero lá saber, Uhum. mas a chegada da brigada da moral e dos bons costumes é muito, pá, é é uma censura social que Sim, e que continua a transforma-se existir. também numa autocensura, não é? Portanto, Sim, é, obviamente que aqui, dentro do tema relacionamentos e sexo, nós podíamos falar sobre muitas mais coisas, mas claro. não o fazemos, Sim, não é? sim. Escolhemos não Sim, fazer, nós os 2 também nos restringimos um certo? pouco na abertura que temos, não é? Porque Yeah, fora do podcast nós falamos sobre estes temas com muito mais abertura. abertura. É. Eu Yeah. tenho, eu tenho, eu não sei se é uma das coisas que nós podemos abrir mais nos próximos tempos do podcast, porque eu às vezes tenho muita pena. Eu acho que uma percentagem muito grande, agora estou a falar mais, se calhar, pensando na população portuguesa, que é onde estão a maior parte das pessoas que nos ouvem, há uma percentagem muito grande da população que nunca na sua vida, até morrer, nunca vai experienciar relacionamentos plenos, nunca vai experienciar relações sexuais realmente satisfatórias, não vai ter acesso a 1% de todas as experiências que podia ter por causa dos tabus que lhe Sim. foram impostos É. e que acaba também por impor aos outros. Uhum. Há uma percentagem da população pá, que já deixou isto para trás há muito tempo e tem, abre o coração e tem coragem e pá, experiencia coisas incríveis, maravilhosas, pá, Uhum. fantásticas. E depois há um conjunto de pessoas que estão ali meio num limbo e são essas que às vezes me fazem querer falar mais sobre isto. Yeah. Porque há pessoas que acho que precisam de um bocadinho mais de enquadramento, de informação, de incentivo para poderem ultrapassar algumas barreiras, pá, e poderem viver com mais abertura e relacionarem-se mais, abrirem-se mais e serem realmente vistas e reconhecidas. É verdade. É verdade, não é? Pronto, vamos ver Ah. onde é que isso nos Olha, leva. quando ouvirem estas nossas palavras, comentem, a ver se é uma coisa que querem, que Quero. desejam. Vamos arranjar aqui uns formatos para falar mais sobre isto. Vamos, Sim? vamos. Vamos? Está Isso, bem. fica uma promessa para Boa. alguns dos próximos 500 Está bem. episódios. Boa. Olha, isto até está relacionado com a terceira Hum. reflexão, que a terceira reflexão que nós fizemos, pensando nestes anos todos de podcast, é que a experienciar é que é a cena. Uhum. Que falar sobre as coisas de forma teórica, de Uhum. forma lógica, racional, Sim, verbalizando, é uma coisa, mas outra coisa é passar pelas coisas. uma das coisas que quando Hum, falamos deste ponto foi também a entrada da ciência hum, e essa tu estavas a falar há bocado da brigada do conservadorismo e uhum, moral, há também a brigada da ciência, e que eu acho que é muito importante e essencial quando se fala em desenvolvimento também trazer a ciência e a evidência científica. Ao mesmo tempo, acho que hum, hum, ainda não se encontrou o equilíbrio entre a experiência e a ciência, sendo que hum, muita ciência, obviamente, está baseada em estudar a experiência, não é? uhum. Mas acho que é o demasiado foco nesta, agora tenho preciso de provas e preciso de evidência, Mas sem experienciar. sem experienciar. Quando eu falo de mindfulness, às vezes, não é? Acho que o mindfulness é um bom exemplo. Há muitos estudos à volta de programas de mindfulness. Há programas de mindfulness baseados em evidência científica. Evidência relativamente sólida, embora alguma delas seja também criticada. Mas não é por haver evidência dos resultados positivos da mindfulness que eu vou sentir esses Hum, resultados. sim. Não é? Eu, numa coisa, não é? A evidência não equivale à minha experiência pessoal. E algumas coisas as pessoas evitam ter a experiência e outras têm a experiência, mas não corresponde à evidência Hum, que é falada. sim. Então há aqui
quase um sair da própria experiência e um não viver a própria experiência o suficiente. Eu acho que isto cruza-se aqui com uma reflexão que nós até tínhamos aqui na nossa lista um bocado mais à frente, e podemos já falar sobre ela também, que é esta de que ciência não é tudo. Pois é. E eu acho que nós aqui no podcast, ao longo destes anos, nós temos procurado, porque isso também tem a ver com o nosso mapa de crenças, não é? Trazer sempre acima da mesa a questão da evidência. Sim, da Não validação é? científica. E eu acho que nós muitas vezes vamos aqui para um caminho do meio, que é nem tanto a cena do experienciar e tudo que tu experiencias é verdade e não sei o quê, e a tua verdade, e só porque tu acreditas numa coisa ou porque está escrito num livro, ok, não, é ok, mas isso bate certo com a evidência, não é? Sei lá, a lei da atração e não sei o quê, mas agora experimenta, tu consegues realmente gerar resultados com isso? Isso é mesmo verdadeiro ou é só uma ideia que te parece interessante? Mas também acho que também somos cautelosos em relação a fazer o contrário. Agora estamos tão focados na evidência que é gerada e que é estudada e negligenciarmos a nossa própria experiência pessoal. E eu, por exemplo, eu que gosto, que sou uma pessoa que há muitos anos que estudo e gosto de hipnose, às vezes fico, nem é bem frustrado, às vezes é mais abananado, sabes? Com alguém que me pode fazer um grande discurso sobre a hipnose, existe, não existe, não é, não sei o quê. E quando eu pergunto, já tiveste uma experiência, por exemplo, de entrar em transe hipnótico, ou de te propores, não é, ter essa experiência? Não. Ok. Epá, então, de que é que estás a falar, não é? E isto acontece com tanta coisa, Sim. não é? Eu acho que uma vez te contei que foi, pá, um dos momentos em que eu fiquei quase boquiaberto. Eu ouvi uma entrevista de 2 horas do Richard Dawkins, que é um dos pais do ceticismo e do moderno, e que é uma pessoa muito credibilizada assim no mundo do ateísmo versus religião, é um ateísta famoso. E ele estava num podcast e estavam a falar sobre meditação e o entrevistador, na altura o Sam Harris, fez um speech de 20 minutos pró-meditação, porque ele é um meditador famoso e tem apps de meditação e fala muito sobre meditação. E o Dawkins disse assim, não, isso não é para mim. E ele perguntou, mas tu alguma vez meditaste? E ele, não. Mas não tens curiosidade em relação a isso? Não. Pá, e aquilo foi, para mim, foi quase doloroso ouvir aquilo, dizer assim, então, mas uma pessoa que tem uma postura cética é uma pessoa que, em princípio, eu sou cético, logo não acredito nas coisas, sem prova, mas também sem experiência, sem me abrir né? E eu acho que isso é uma coisa que aqui o nosso mundo do desenvolvimento pessoal às vezes oscila e entre a única coisa que interessa é a tua experiência e depois somos vítimas dos nossos próprios vieses e E os vieses dos outros, é? sim, mas dos nossos vieses, que é como eu começo a acreditar numa coisa, logo essa coisa provoca certas experiências em mim que servem de validação para a coisa que eu acredito e fico fechado em crenças totalmente, às vezes, loucas. Mas também às vezes o pêndulo vai todo para o outro lado e de repente parece que a minha experiência não interessa, nem interessa eu experimentar as coisas. Certo. Posso ter um saber só enciclopédico de li num livro que não sei o quê, portanto não. E há em coisas assim menos espirituais também, né? Eu vejo isso na parentalidade, por exemplo, quando tenho alguém que se calhar tem uma formação muito adequada, mas tem zero experiência. Sim. Né? Zero experiência de parentalidade, nem é tão nova que se calhar nem tem experiência profissional sólida, mas tem uma formação, por exemplo, é psicóloga e de repente isso é a única coisa que vale. Sim, eu claro que às vezes lido com isso, eu tenho muitos alunos que são psicólogos. E também tenho algumas pessoas da área da psicologia que são capazes de descredibilizar muito a minha experiência. Sim, né? claro. E às vezes estão a falar, eu tenho uma experiência de 20 anos a fazer sessões de coaching, não é? Milhares de horas a ter conversas de coaching, e a pessoa, por exemplo, que acabou de sair da faculdade, não fez 1 hora de acompanhamento com ninguém. Mas tem muitas certezas. Em relação à validade ou falta dela da minha experiência. Pá, e isso é até um pouco imaturo, não é?
é um pouco imaturo. Pronto. Sim. Acho que está ligado ali a mais algum ponto isto, Está não é? tá ligado a outra reflexão, que é uma coisa que nós temos notado ao longo destes 9 anos, mas que também tem a ver com o nosso próprio envelhecimento, não Yeah. é? Porque nós temos quase mais uma década de quando Yeah. começamos o podcast. Que nós vemos tantos jovens cheios de certezas em Sim. tantas áreas. Sim, mas eu penso um bocadinho para trás, né, e acho que posso afirmar que eu tinha mais certezas em relação a algumas coisas quando nós começamos este podcast do que tenho agora, Yeah. né? Então achas que isto é mais uma questão de maturidade, é de idade? Veio. Eu acho que sim, e acho que eu acredito que muitas pessoas mais velhas do que nós são capazes de concordar. Aliás, se eu olhar para comentários que eu vi no passado, eu lembro-me de ter aliás, até antes de nós começarmos este podcast, achar que pessoas mais velhas, tipo, a falar com os meus pais sobre certos temas e eles, tipo, quase a dizerem sim, sim, depois quando tiveres a nossa idade vais Vais ver. perceber. E a irritar-me com as pessoas as pessoas mais velhas acham que sabem, mas não sabem tudo. E aliás, até ouvi alguém nas redes sociais, a pessoa que eu acho que é uma psicóloga também, bastante mais nova do que nós, a criticar isso das mulheres mais velhas que vêm aqui comentar, e eu a olhar para isso agora com um sorriso, e tá, ok, agora eu tenho que reconhecer que há alguma ingenuidade hum, que vai desaparecendo com a idade. E eu acredito também que provavelmente quando eu tiver 70 vou olhar para aquilo que digo aos 50 com outros olhos também, não é? Certo. Acho que há assim há um momento onde nós começamos a conceber que nada substitui a experiência. Uhum. E portanto, imagino que o que estás a dizer agora é que eh, tu consegues imaginar o que será ter 70, mas sabes que isso não é igual àquilo que tu vais sentir e pensar quando efetivamente Exato, tiveres e acho 70. que tenho, Sim. isso é uma certeza, acho que eu posso dizer que isso é Sim. uma certeza que eu tenho agora, que eu Sim. vou, não é, daqui para frente, eu vou ganhar uma experiência que por si só é muito. Eu não consigo saber o que é essa Sim. experiência agora. E eu às vezes, por exemplo, olha, vejo jovens que estão, por exemplo, a iniciar a sua carreira, estão a iniciar a sua vida no mundo dos negócios, pá, e estão cheios de opiniões em relação a pessoas que estão há 30 anos a trabalhar numa empresa, ou pessoas que não têm filhos, mas estão cheias de opiniões em relação a o que é que tu deves fazer, como é que deves relacionar com os teus filhos, ou pessoas que têm filhos pequenos, mas já estão cheias de certeza sobre como é Quando que se são lida adolescentes, com um ou adolescente, não é? filhos adultos. Sim, Yeah. ou pessoas que tiveram certas, por exemplo, eu posso ter tido uma experiência de vida assim privilegiada, nunca senti falta de dinheiro e estou cheio de certezas sobre o que é que devem fazer as pessoas que não têm dinheiro e que estão a viver com grande escassez, não é? Isso essas certezas, elas vêm de um sítio de ignorância e de estupidez. Porque é falta de Ou conhecimento. também da ingenuidade, não Sim, achas? mas quando eu falo aqui, não é? Eu uso estas duas palavras que eu sei que são fortes, não é? Mas eu estou sempre a lembrar aquela a navalha de Hanlon, não é? Que nos fala sobre, não é? Que nos diz que não devemos tomar por maldade aquilo que é mais facilmente explicado por ignorância ou estupidez, não é? Ignorância é não ter conhecimento e estupidez é não entender a consequência. E quase sempre esta certeza vem destes sítios que eu não tenho conhecimento e é essa falta de conhecimento que me faz ter certeza, porque com mais conhecimento e experiência eu teria menos certeza, mas é também a ignorância em relação ao impacto que eu crio na vida dos outros ao apresentar-lhes uma coisa como certa que não é. Yeah. É. Sim, 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 sim. Eu acho que estou cada vez mais, afasto-me cada vez mais desta certeza Pá, de pessoas com eu muita apanho-me certeza. cada vez mais vezes a ser ignorante e estúpido. Não é? Portanto, acho que também cada vez estou mais atento a isso. Hum. Não é? A tentar dissecar aqui as minhas próprias certezas e descobrir que elas vêm muitas vezes do sim, mas eu ainda não passei por isto, Yeah. não é? Ou passei por isto, mas só um bocadinho, ou só em certas condições. Não é? Isto, no fundo, também, esta certeza toda, às vezes vem num sítio pouco empático, em não conseguir Estava entrar exatamente no agora lugar a do pensar outro. nisso. Não é? Acho que esta
Se eu olhar para mim há 10 ou 20 anos atrás, hum, ela era muito menos empática do que a versão 5.0. Muito menos, não tem nada a ver. E acho que há aqui um certo aprendizagens que eu fiz que eu não podia ter feito de outra forma a não ser tendo a experiência em envelhecer. Né? É a única forma de ter estas saber o que sei hoje e saber que sei pouco. Não é? Mas não há. O que quero dizer aqui, eu acho que não há forma de avançar esse conhecimento sem ser envelhecer, Sim, não é? sim. Porque É um grande paradoxo, não é? certo, não é? Que é, eu posso ter noção de, mas o ter essa noção não substitui o Certo. passar por. Certo, e eu acho, se calhar, isso que eu acho que falta muitas vezes, esse reconhecimento, ok, eu estou aqui numa posição, se calhar, de dar conselhos a outras pessoas, eh, mas o facto, se eu fizer, é muito diferente fazê-lo com esta certeza toda que eu vejo que muita gente no mundo de desenvolvimento pessoal faz, ou fazê-lo que, olha, eu não tenho filhos, eu não tenho uma relação de 30 anos, eu não tive a experiência de crescer sem pais, eu não é? E eu não estou na Eu não perimenopausa. estou na perimenopausa, eu nunca tive aquele tipo de trabalho. Eu não tenho essa doença, eu não Certo, tenho essa condição. exato. E dizer o que estou a dizer a partir deste não sei é muito Olha, diferente. mas isso está relacionado com mais uma das nossas reflexões, que tinha a ver com a generalização a partir da nossa própria perspectiva, Yeah. que é uma coisa que eu acho que ao longo destes 9 anos nós temos procurado desmontar esta vontade, que eu acho que é muito natural, que é, eu tenho um conjunto de experiências e generalizo para o mundo a partir delas, esquecendo-me que nós não somos todos iguais, não temos todos o mesmo equipamento, não é, Certo. biológico, e também não temos todos as mesmas circunstâncias. Certo. É desmontar aquela ideia de que é muito comum, que é, se eu consegui, tu também consegues, Certo. não é? Que não é de todo verdade. Não, e acho que é uma das coisas que tem sido assim um dos cavalos de batalha aqui do podcast IVM, né? Que é para nós podermos construir uma vida mágica. Talvez seja importante evitarmos estas armadilhas de generalizar a partir da nossa perspectiva, até porque a nossa própria perspectiva vai mudando ao longo do tempo, não é? E, pá, olha, ainda ontem eu apanhei uma daquelas publicações totalmente aleatórias que nem sei como é que foi parar ao meu feed, mas era de um atleta de CrossFit que estava a anunciar que oficialmente tinha desistido do CrossFit. E ele partilhou ali a experiência dele, e aquilo até ressoou um bocadinho para momentos da minha vida, porque ele estava a dizer que, pá, mais uma vez lesionou-se e depois parou e disse: pá, cuidado que eu tenho, qual é esta necessidade de estar a fazer exercícios extremos, de trabalhar com estas cargas, de ter este corpo todo tão trabalhado. Ou seja, a perspectiva dele mudou, e uma coisa que se calhar fazia sentido há 10 ou 15 anos, total sentido, agora deixou de fazer. E a nossa própria perspectiva vai mudando, e às vezes nós nem temos autoconhecimento para compreender isto, e então ficamos agarrados a ideias do passado, a generalizações que fizemos no passado sobre como é que a vida deve ser, ou como é que, Se calhar presos à ideia de termos ser consistentes, já agora. se calhar, como era antes, vou continuar a fazer assim. Mas estas generalizações, a partir da nossa perspectiva, pá, são tão perigosas. Elas são a base de todos os ismos, dos machismos e dos nacionalismos e dos racismos. É sempre a partir da minha perspectiva eu generalizo o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é mau. E acho que nós temos, pronto, tem sido aqui uma das nossas missões, e pronto, ela continua a fazer sentido, não é? Continua a fazer Por isso sentido. vale a pena continuar com o podcast, nem que seja por causa disso. Olha, nós ainda temos mais duas reflexões. Então vá. Quer dizer, a última é uma reflexão mais sobre a forma de pergunta, mas a reflexão sobre a cultura de otimização, que é uma Sim. coisa de Nós que já tu em falámos. particular tens falado bastante aqui no podcast. Sim. Hum, eu acho que esta cultura da otimização, né, eu tenho falado isso, que como é quase que tomou conta do mundo do desenvolvimento pessoal.
essa dos hacks, dos protocolos, existe em todo lado esta ideia de que encontrar a melhor forma de conseguir um certo resultado, que os meus filhos se portem bem, que eu ter uma pele maravilhosa, ter um corpo bonito, ter uma saúde ótima, ter uma performance top, né? Há sempre esta correria para o melhor resultado, o resultado mais espetacular que há, que tem tomado muito conta desta sim, deste mundo, não só de desenvolvimento pessoal, mas né, que se tem espalhado para todas as É áreas. das coisas para as quais eu menos tenho paciência. E Sim. até às vezes algumas pessoas que eu, lá está, falando da minha perspectiva, pessoas que eu às vezes começo a acompanhar nas redes sociais e que eu acho, olha que fixe, esta pessoa parece-me ser interessante. Quando começa a entrar a cena da otimização, eu desligo. A cena do protocolo, do faz assim, começa a ficar tão cansado. Mas eu acho que é mais um cansaço pessoal, que é, eu não tenho espaço na minha vida para Certo. protocolos. E eu estava a pensar nisso que estavas a ver Hum, aquele do senhor do CrossFit antes, hum, porque isso também é uma coisa que nós temos falado, né? Que estamos a caminhar mais para uma atitude QB, uhum, né? sim. Não é uma atitude Hum, de ser sempre, não, hum. tá bom, É. né? Mas o pessoal que está viciado em protocolos vai ter o protocolo Eu para. estou um bocadinho alérgica a Sim. essa palavra, Não, não, sabes? mas é o protocolo para acordar às 5 da É. manhã para depois poder fazer mais coisas. Só que depois, como faço mais coisas, vou ficar mais cansado, portanto, depois tenho um protocolo para lidar com o cansaço. Uhum. E depois, como não estou a lidar com isto de forma natural, mas através de protocolos, depois vou-me magoar. Mas depois tenho um protocolo para a recuperação. E no meio desta cena estou a fazer uma coisa que está ligada à cultura da otimização no mundo do desenvolvimento pessoal, que é estou a monetizar esta cena toda. Certo. Estou sempre em busca de como é que eu falo sobre isto para gerar mais seguidores e para vender não sei o quê, e para meter um anúncio a suplementos no meio, e depois para vender mais o produto não sei o quê que te ajuda a não sei o que mais. E isto é, pronto, isto é uma cena profundamente capitalista, não é? Que é E no sempre, meio disto, estou a falar um bocadinho da AI e tenho os meus agentes de trabalhar, sim, só que eu depois tenho que otimizar os prompts e sim. o trabalho dos agentes e não sei o quê. Mas depois vou monetizar a cena do por causa dos agentes todos que eu criei, agora desliguei-me das pessoas, mas agora estou-me a conectar outra vez com as pessoas e depois faço tudo no telemóvel, mas agora vou monetizar a cena de que tenho um protocolo para só usar o telefone X minutos por dia. Pá, é tão cansativo, mas isto é mesmo, pá, capitalismo em andamento, Super. é sempre a promover o consumo de uma ideia, de um produto, de um serviço, de uma cena, pá, e é muito desgastante, não é? A É, coisa nova que tenho vindo, que eu noto que está a entrar aqui no meu certo. algoritmo agora é do matriarcado. É, É da criação do matriarcado. E o que é matriarcado? E junta-te ao meu book club aqui para sim, ler livros sim, sobre o matriarcado, para criar não sei o sim, quê, da é, comunidade, e não é. sei o quê. E parece tudo muito mais natural Hum, e back to our roots e hum, não sei o quê. Só que já é o matriarcado sim. já é um Pá, produto também. isto mexe muito comigo, porque eu sou profissional de desenvolvimento pessoal, Yeah. ou seja, para mim é importante que as pessoas venham aos meus cursos e consumam os meus produtos e serviços, porque pá, essa é a minha profissão, é assim que eu ganho a vida. Não é? Não gosto muito desta expressão. Mas olha, Pronto, e, portanto, isso é importante para mim e às vezes há um trabalho mental que às vezes também é um bocado cansativo, que é como é que eu posso falar sobre as coisas que eu tenho para oferecer e que eu acho que são realmente úteis e que podem ter um impacto brutal na vida das pessoas, mas sem entrar nesta cultura de otimização e de monetização constante de tudo o que acontece na minha vida. E nós no outro dia fizemos um exercício que eu achei pá, espetacular, que foi, nós estávamos a falar em todas as coisas que não são tão presentes, como são muito importantes e até estruturais na nossa vida, ao nível dos relacionamentos, do exercício físico, da aprendizagem, até dos nossos próprios protocolos pessoais e que
estão zero presentes nas redes sociais, estão zero presentes nos nossos produtos e serviços, que são as coisas mais importantes da nossa vida, nós não estamos a monetizá-las. Mas isso era um bocadinho totós. Não, estamos a dizer totós. Não, estamos a falar das coisas que realmente acreditamos que são aquelas que nós queremos utilizar consistentemente ao longo dos anos. É por isso. O produto, os nossos Sim. produtos têm sido sempre os mesmos, não é? Sempre os mesmos. Eu estou Não há têm 20. sido adaptados, agora tivemos um filho, agora perdi peso, agora comecei com AI, Agora vamos nos separar, agora agora comecei a vamos fazer não este sei tipo de quê. exercício físico, agora estou a fazer esta dieta, agora estou a utilizar estas vitaminas. Agora vou fazer estes investimentos. Agora estou a ouvir certo tipo de música. Sim. Sim, não estamos a fazer isso. Não. Isso... palmadinha nas costas. Muito fixe. Se calhar olhando... Pá, às vezes somos humildes, outras vezes nem por isso. às vezes somos humildes. Agora neste momento estamos a armar. Tem superioridade moral. Eu estou há 20 anos a fazer a mesma coisa. Mas tem a ver com o impacto e tem a ver com aquilo que tu, no fim de contas, queres... ajudar a criar no mundo. Não é? Isso liga-nos à última reflexão que surge aqui como forma de pergunta, que foi quando nós começamos o podcast em novembro de 2017, nós procuramos responder assim a duas grandes perguntas no início, que é desenvolvimento pessoal, porque nós posicionamos este podcast como um podcast de desenvolvimento pessoal e depois, como lhe chamamos de inspiração para uma vida mágica, também andamos a tentar responder à pergunta o que é uma vida mágica, o que é uma vida bem vivida. Que é uma pergunta que nós ao longo dos anos lançamos a todos os convidados que também passaram pelos nossos episódios, não é? E eu acho que essa pergunta continua a ser a pergunta, porque quando eu lido com os meus clientes, os meus alunos, e eles às vezes estão obcecados e querem resolver um problema e querem melhorar um treinado resultado, nós dizemos, ok, tudo bem, mas qual é que é o objetivo último? Não é? No final de contas, o que é que tu queres realmente experienciar, viver? Não é? Que é o mesmo que perguntar o que é a vida realmente mágica. Porque é depois de tu saberes isso que faz sentido olhares para o teu caminho. Não é? Mas enquanto não tiveres este destino, que não é bem um objetivo, não é? Quero ter X dinheiro, o que é que eu quero sentir? Não é? O que é que eu quero que seja a vida? Eu quando estava aqui a ouvir falar, estava a lembrar de uma palavra que tu tens vindo, acho que é para aí nos últimos 2 anos, mais, assim, que tens estado a utilizar com muita frequência, que até utilizas em imperativo, não é? Que é relaxa. Relaxa. E acho que é uma, o que eu sinto que este percurso do podcast e o projeto de inspiração para uma vida mágica tem-se transformado muito numa inspiração para uma vida relaxada. E que esta ideia de uma vida mágica é uma vida relaxada, porque tu precisas muito do relaxamento para poderes lidar com a vida como ela se apresenta, não é? Tu precisas do relaxamento para te conseguires realmente divertir, para te conseguires aprender, para conseguires refletir, para conseguires tomar boas decisões, para teres boas relações. E também para poderes ser ativista. E para poder ser ativista. Para poderes perceber o que realmente importa, certo. Onde é que deves colocar a tua energia. Isso. E eu acho que essa ideia do relaxamento, até gosto porque eu acho que tem-se desgastado imenso a expressão da regulação emocional, né? Estares regulado. Sim. Eu também utilizo imenso essas palavras, mas estou mesmo assim, porque eu acho que é muito mais, aliás, estou a pensar nisso agora, acho que devia começar a utilizar mais essa palavra quando falo de parentalidade, em vez de estares regulado, é de estares relaxado. Quando nós estamos relaxados, deixamos de ser reativos. Né? E acho que uma das dificuldades na experiência humana, né, é que nós lidamos com muitos estímulos e reagimos, somos reativos em relação aos estímulos. E isso muitas vezes é essencial até para nos podermos manter vivos. Só que quando somos demasiado reativos, deixamos de ter o espaço estratégico, onde dizemos, ok, isto é realmente importante, o que é que eu quero fazer em relação a isto? Quero colocar aqui a minha energia, que resultado é que eu quero gerar? Que é o espaço onde surgem as conversas de coaching, onde surgem
as reflexões sobre parentalidade, onde podemos, onde acontece no fundo o verdadeiro desenvolvimento pessoal. E portanto eu acho que esta ideia do relaxe, Que não é estares toda zen, não é estares não, numa praia só a apanhar sol ou toda a meditar, ou seja o que for, não é? É relaxado, não é? Este relaxado, relaxa. não, Vou mudar de parentalidade consciente para parentalidade relaxada. a mim, como tu há uns anos começaste a trazer muito aqui para dentro do podcast a ideia do ativismo, né, e do ativismo por um mundo melhor, para mim é muito importante eu relembrar-me da ligação entre as duas coisas. Porque quando nós somos ativistas, mas sem este espaço de relaxamento e reflexão, muitas vezes somos só guerreiros, que às vezes nem sabemos já muito bem qual é a nossa causa. Queremos e tendemos a ser muito polarizadores, não é? Muito nós contra eles e isto não pode ser assim e muitas vezes estamos em sofrimento constante. Mas quando nós conseguimos relaxar, e claro que eu já sei que isto às vezes é falar a partir de um sítio de privilégio, Claro. porque há pessoas que têm um dia a dia onde é muito difícil terem tempo e espaço para relaxar. Mas quando conseguimos fazê-lo um bocadinho, depois a nossa ação tende a ser mais informada e mais orientada, mais deliberada, logo tende a ser mais eficaz. E isso muitas vezes é o que vai fazer a diferença em termos do impacto que realmente criamos na nossa vida e na vida dos outros, né? Portanto, o que é que nós vamos fazer com o podcast IVM? Assinamos contrato para mais 500 episódios? Né? Acho que Sim. sim. Sim, Acho que podemos já avançar para mais 500. sim, Quantos anos é que temos então? Quase 60. sim. Ou seja, quando estivermos ali a fazer 60 anos, voltamos a esta conversa e vemos como é que isto está a correr, não é? Isso. Sim. Olha, sabes, há uma coisa que eu por acaso não sei se todas as pessoas que ouvem o podcast têm a noção. Ontem estava a ver uma lista dos podcasters que mais dinheiro ganham no mundo, não é? Era uma estimativa que foi feita por uma consultora e que punha em primeiro lugar o Joe Rogan, que pá, faria tipo, não sei, 80 milhões de dólares no ano com o podcast dele, não é? Nós E, só e eu, pagamos. e eu não sei se as pessoas têm noção de que eh, nós, nós pagamos para fazer o nosso podcast, não é? Claro. Porque precisamos de quem nos ajude com a imagem, com o som a publicar nas redes sociais, etc. E isso é uma coisa que nós e pagamos com o nosso tempo e a nossa energia ao longo destes quase 9 anos, não é? Portanto, se eu fosse fazer as contas, ia chegar ao final e dizer assim, nós, pronto, ok, não ganhamos 80 milhões, nem ganhamos nada. Pelo contrário, nós investimos muitas dezenas de milhares de euros. Claro que isto também faz parte, há muitas pessoas que nos ficam a conhecer através do podcast e depois vêm fazer cursos Claro. connosco, não é? Aliás, se nos estás a ouvir, vem fazer um curso connosco. Procura na página da Life Training. Livetraining.pt. Assim, temos tantos cursos fixos a serem lançados agora. O patrocínio aqui é o autopatrocínio. É o autopatrocínio. Portanto, uma forma que tu tens de colaborar com o projeto IVM é vir fazer cursos connosco de coaching, de neuroestratégia, de PNL, de parentalidade e tantas outras coisas que nós vamos lançando ao longo do tempo. Mas nós fazemos isto, sobretudo, porque também é um momento fixe para nós os dois, não é? Que nós temos aqui periodicamente, nos sentarmos e conversarmos de forma mais organizada, mas também porque acreditamos muito no impacto. E uma das coisas que continua a ser surpreendente para mim é em sítios inesperados, por exemplo, vou a uma empresa, vou a um sítio qualquer, às vezes em cascos de rolha, não é? Ou falo com alguém que diz, eu moro na Alemanha, e a pessoa diz, olha, eu costumo ouvir o vosso podcast, ou o vosso podcast foi importante para mim numa treinada, ajudou-me a tomar uma decisão, ou ajudou-me a relaxar em relação a certos desafios. E sempre que isso acontece, eu digo, fogo, isto vale a pena, isto é fixe. Sim. É fixe. É isso. Por isso acho que temos que agradecer os milhões de plays que o nosso podcast teve ao longo destes anos e agradecer a cada pessoa que nos ouviu Muito. e também que da sua forma, em determinado momento, nos deu um bocadinho de feedback.
porque também, não é? O feedback é retroalimentação. É assim que nós depois também temos energia para continuar com este projeto. É muito não é? importante mesmo. Sim. Sim. Bom, E gosto muito de fazer o podcast. Portanto, eu também gosto, é bem É. fixe. Hum. Inspiração para uma vida mágica. Acho que o nome continua a fazer sentido, não é? Sim, Sim. sim. Porque eu também retiro daqui inspiração para a minha vida mágica. Sim, sim. Eu percebo que dentro destas críticas todas que têm aparecido nos últimos anos para o mundo do desenvolvimento pessoal, quem ouve o nome, assim, a Sim, primeira, sim. ou inspiração para uma vida mágica, não sei o quê, mas we own it, não é? Sim. Ok, tudo Sim. bem. Hum, Se Bom. queres saber o que é, Sim. anda. Se não quiseres, olha, Bom, tudo bem. que possas continuar a ouvir ou a ver o IVM, que nós, pelo menos para os próximos tempos, Cá estaremos. temos a intenção de continuar Isso aqui com este nosso projeto. Olha, obrigada, Pedro, por teres alinhado Sim. há quase 9 anos atrás Sim. neste projeto. Obrigado, Mia, por me teres convencido, influenciado e por seres uma parceira tão fixe nestas conversas todas de desenvolvimento pessoal. Ainda há muitas conversas para ter. Né? Certamente. Tenho tantos temas para falar contigo. Pelo menos Tu para mais, fizeste quase umas promessas aqui neste pelo episódio. menos para Vamos mais ver, 500 vamos ver. episódios, acho que temos tema de conversa. Tá? Boa. Obrigada. Obrigado, Mia. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos contactos. Inspira-te para uma vida